Vamos agora ao capítulo 3 do nosso projeto. No terceiro capítulo ele vai falar sobre o objetivo, a estratégia e as táticas utilizadas nesse livro. Começamos, como de costume, com uma pergunta. Será que é possível se evitar o destino das demências? A questão é tão séria que estima-se que nos Estados Unidos hoje 1 em cada 4 idosos tem demência. E que a perspectiva para 2050, se não me engano, é que 1 em cada 2 idosos, ou seja, 50% da população idosa, vai desenvolver Alzheimer e outras doenças demenciais na idade avançada. Isso é muito sério, isso é muito grave, isso é um problema de saúde pública gravíssimo e, acima de tudo, é um problema individual muito grave. Uma perspectiva de sofrimento absurda. Ele fala muito sobre a necessidade de se debruçar e pensar sobre as décadas que nós estamos vivendo, né, e a que nós vamos viver, para que nós possamos prevenir e viver melhor o que nós temos vivido hoje como o que nós chamamos de década marginal, que seria esse ganho de expectativa de vida aí de 10, 20 anos, mas que as estatísticas mostram que os últimos anos da última década da pessoa idosa têm sido de muito sofrimento e muitas vezes com funcionalidade baixíssima ou zero. Daí fica mais uma pergunta. Qual que é o seu plano de vida para as últimas décadas da sua vida? Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca pensou nisso, porque quando eu pergunto para vocês qual que é o seu plano de vida para daqui a 2 anos, você não sabe me dizer. Você imagina para as suas últimas décadas. Nós não temos educação, não temos cultura para pensar sobre as questões mais importantes da vida, e essa é uma delas. Então, por isso, mais uma vez, eu justifico aqui a importância desse livro para mim e das informações que ele traz. Essa é uma boa oportunidade de você começar, logo que você já está atrasado, a pensar sobre isso. Nós sabemos, com as informações que nós temos hoje, que a medicina 2.0, ela adia um pouco, né, estatisticamente falando, um pouco, alguns anos, 2, 3 anos, quando a gente pensa, por exemplo, num idoso que fratura um osso importante ou que teve um diagnóstico fechado de uma demência ou de uma síndrome cardíaca, alguma coisa assim. Então, ele adia um pouco a morte, o dia da morte, sem melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. E por isso nós chamamos de década marginal. É uma década a mais, mas que você fica ali às margens, cuidados alheios, do sofrimento profundo. E a medicina 3.0 tem a usada proposta de fazer com que qualidade de vida permaneça ou até melhore na última década da sua vida. Daí nós passaríamos de um conceito de década marginal para década bônus, com um verdadeiro bem viver ao longo de toda a sua jornada. Parece lindo, mas como é que a gente faz isso? Nós faremos isso com 3 coisas. Uma estratégia, com abordagem individual e diferenciando e respeitando, sabendo bem a diferença entre estratégia e tática. O nosso objetivo aqui está muito bem traçado. O que nós queremos? Nós queremos uma medicina que nos dê uma década bônus, ao invés de uma década marginal. A partir desse objetivo, nós vamos desenvolver as estratégias individualizadas. E, a partir dessas estratégias, eu vou entrar com as táticas. Basicamente, na prática, viver mais significa atrasar o efeito ou a influência das doenças causadas pelos 4 cavaleiros do Apocalipse sobre você. Quanto maior a idade, maior é o seu risco. A partir dos 50 anos ali, principalmente, tanto para homens quanto para mulheres, nós temos um aumento muito grande do risco de sermos acometidos por essas doenças causadas pelos 4 cavaleiros. Das síndromes aparecerem, de um câncer aparecer, de uma doença do coração, das síndromes metabólicas, etc. É aí que isso vai sendo construído para que uma demência apareça aos 70, 80, por exemplo. A estratégia passa a levar em conta os efeitos do envelhecimento, porque eu já sei que o envelhecimento, por si só, aumenta os meus riscos de desenvolver essas doenças que são muito provavelmente as que me levarão embora em algum momento. Então, você não pode pular as etapas. Isso aqui parece bobagem, mas eu estou te explicando exatamente o que a gente precisa considerar daqui para lá e de lá para cá, para que a gente possa traçar as estratégias certas. A partir do objetivo muito bem estabelecido, considerando os riscos. Veja como que todos os elementos que nós conversamos até aqui, eles vão se encaixando cada vez melhor neste capítulo, neste momento. Então, tudo que nós falamos até aqui está absolutamente integrado naquilo que é o grande objetivo da medicina 3.0 e que eu espero que você absorva, internalize e passe a ser o seu objetivo também. Quando eu falo em deterioração da nossa qualidade de vida, eu estou falando basicamente de 3 coisas. Estou falando de declínio cognitivo, declínio e eventual perda funcional, e 3, que pode acontecer a qualquer momento da vida, que é mais sério, o declínio da minha saúde emocional. E daí, para que eu possa mapear muito bem esses objetivos, se eu estou falando que o meu objetivo é melhora do meu tempo e da minha qualidade de vida, e que para minha qualidade de vida eu preciso considerar os fatores que o envelhecimento me traz naturalmente, que são declínio cognitivo, perda funcional e declínio da saúde mental, eu preciso ter a atenção muito voltada para uma lista que ele chama de
atividades da vida diária. Então eu preciso estar muito atenta a coisas que eu faço hoje com 43, que você faz aí com 38, com 45, com 50, e que você começa a perceber que você já está perdendo para os cavalheiros. Você precisa ter muito claro uma lista de itens de cognição, de funcionalidade, de saúde emocional que você não abre mão e que é em cima deles que você vai bater e que você vai correr atrás o tempo todo. Isso é muito importante e é exatamente sobre isso que o livro vai aprofundar nos capítulos mais específicos. E mais do que isso, nós precisamos lidar com os 3 vetores simultaneamente. Não tem como você cuidar só da saúde emocional, ou só dessa questão da funcionalidade, ou só da questão da cognição. Você vai ter que cuidar dos 3 ao mesmo tempo, tornando as coisas ainda mais difíceis, mas, mais uma vez, vale muito a pena. Então, muito bem estabelecido o objetivo e muito claro quais são as estratégias e aonde que eu vou ter que atuar, daí eu vou traçar as táticas. As táticas precisam se concentrar em melhorar a qualidade de vida. Se eu melhorar a qualidade de vida, a expectativa de vida vem junto, naturalmente. A gente pode concluir com os dados que a gente tem hoje que a medicina 2.0 ficou muito focada em melhorar a expectativa de vida, sem considerar, pelo menos com a força que deveria, a qualidade de vida. Nós temos que fazer o oposto. As nossas táticas precisam se concentrar na melhora da qualidade de vida para que a expectativa de vida venha no pacote. Então, a principal diferença entre a medicina 2.0 e 3.0, mais uma vez, é simples. Não é que seja fácil, mas é simples. É em quando e como aplicar as táticas. As táticas da medicina 2.0 se baseiam basicamente em procedimentos e medicamentos. Você tem uma doença, um tumor, benigno ou maligno, você vai lá e tira. Você tem uma lesão ou uma fratura, você abre e resolve. Ou você tem doenças de base, ou metabólicas, ou infecciosas, você medica. Né? Você tem doenças do comportamento, você medica. As táticas da medicina 3.0, olha só, quem diria? Há quantos anos eu falo isso para vocês? Elas se baseiam em 5 domínios principais: alimentação, sono, exercício, saúde emocional, gerenciamento da saúde emocional e o que ele chama de moléculas exógenas, que vai compreender suplementos, medicamentos e hormônios. Quando eu falo em exercício, e só falando rapidamente sobre cada um desses, eu preciso ser bem mais abrangente do que você costuma ser. Nós precisamos ser muito mais abrangentes. Quando eu falo em exercício, eu preciso pensar em força, em estabilidade, em eficiência aeróbica e em capacidade aeróbica máxima. Falaremos mais sobre isso mais pra frente. Basicamente, força física, resistência e estabilidade. O exercício, sem dúvida nenhuma, é a força mais potente dessa base de 5 categorias. Nós achamos que era a nutrição por muito tempo, mas explicaremos por que a gente acha que é o exercício. O capítulo de nutrição também é um capítulo extenso, que falaremos mais pra frente, mas ele coloca que sim, o que você come importa, mas mais importante do que o que você come é o quanto você come. Ou seja, se você comer menos do que você precisa, óbvio, com alimentos de qualidade, você tem táticas muito eficientes para garantir a sua melhor qualidade de vida e, naturalmente, expectativa de vida também. O sono e as suas inúmeras consequências, cada vez mais comprovadas e estudadas, sua deficiência no curto, no médio e no longo prazo. E a saúde emocional. Todos nós temos bastante experiência pessoal com isso, principalmente nos últimos anos. Mais uma vez aqui, lembrando que toda a nossa abordagem, por ela ser individual, porque é assim que funciona, dentro da medicina de precisão, ela é influenciada pelas evidências, porque eu não consigo isolar os fatores dentro de estudos randomizados controlados e transferir isso especificamente para o seu caso. E tem outro ponto, é que os estudos eles não conseguem abarcar o prazo que eu preciso para trabalhar os estudos e as observações de longevidade. Então, eles vão atuar geralmente no curto e no máximo no médio prazo, mas eu precisaria de estudos imensos de décadas. Isso não é feito por uma série de problemas de inviabilidade. Nós estamos aqui trabalhando numa medicina de precisão, influenciada por evidências e adaptada ao risco. Falar essa frase para vocês me causa uma alegria que eu não consigo descrever. Vocês entenderão mais para frente, principalmente nas suas próprias experiências pessoais. É importante entender que nós temos aqui ausência de certeza absoluta. É importante reforçar isso, porque, como eu disse para vocês lá atrás, relembrando sempre, medicina não é matemática, biologia não é matemática. Não é precisa como matemática. Não existem respostas absolutas, então eu não posso ter certeza absoluta. Para fechar essa primeira parte, deixar muito claro o que nós estamos fazendo aqui. O nosso objetivo aqui com esse livro é fornecer para você as ferramentas para que você possa aplicar ao seu caso, dentro do seu contexto, da forma como melhor lhe convier. As táticas, elas vão acompanhar as mudanças, obviamente, então por isso é que as táticas, elas vêm a partir das estratégias que vêm a partir do seu objetivo, e não o contrário, nunca. Porque as táticas, elas obviamente podem mudar se o contexto pedir isso. Afinal de contas, nenhum plano resiste ao campo de batalha, que é a tua vida diária, que é o teu corpo, que é a tua história, que é a tua genética, a tua epigenética e tudo que isso traz. Espero que você esteja gostando até aqui. Nós nos vemos na próxima semana com a aula do próximo capítulo.